Boa tarde, gente. Hoje a gente está começando o nosso culto mais que especial, em comemoração aos nossos 2 anos de congregação. E eu não sei você, mas eu estou tão feliz de poder fazer parte dessa obra, de poder fazer parte desse ministério. E eu quero te convidar agora a começar a orar, a agradecer por todo esse tempo, por estar servindo com a gente, por tudo que Deus já tem feito na tua vida. Eu tenho certeza que foi alguma oração, alguma pregação, alguma conversa com o Pedrinho, com a Jaque, com a Roma, que fez alguma diferença na sua vida nesse tempo que a gente está caminhando todos juntos. Então eu quero te convidar agora a agradecer ao Senhor, agradecer pela vida do Pedrinho, agradecer pela vida da Jaque, noiva dele, que cuida tão bem das crianças no Ministério Infantil, da Jaque aqui, da do futebol, por esse trabalho que ela já vem fazendo com as crianças, pela Roma também, que tem caminhado com bastante gente no discipulado, e agradecer e orar pela vida dessas pessoas que têm cuidado com tanto carinho, com tanto apreço, têm ido às vezes deixado as suas coisas no domingo, em casa, a sua família, para poder estar ali levando a palavra de Deus para você, levando o amor de Deus para você. Então eu quero te convidar a orar por essas pessoas agora, a orar também por cada voluntário que está ali com a gente, a Tati, o Everson, a Madaí, o Luan e todos os outros que talvez eu não lembre o nome agora, mas que você lembra aí. Quero te convidar a orar por essas pessoas. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Deus. Agradecemos porque o Senhor tem levantado, Deus, pessoas para levar o teu reino, Deus. E eu digo isso como moradora daquele bairro, Jesus, do Parolim, Deus. Como é bom ver a tua obra ali no meio, Deus. Como é bom ver que o Senhor está escrevendo uma história nova para o Parolim, Deus. Como é bom ver famílias sendo transformadas, Deus. Como é bom, Jesus, ver o teu mover, Deus, no meio de uma realidade tão caótica, Deus, com tanta coisa errada, Jesus. Pai, o meu coração está cheio de gratidão, Deus, pelo Senhor, por essas vidas que se disponibilizaram a estar ali, Pai, falando do teu amor, Jesus. Deus, muito obrigada, Deus. Eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer, Deus, nesse bairro, Deus, em cada vida, Deus. E, Pai, nós te agradecemos, Deus, como essa canção que a gente vai cantar, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Deus. Nós somos gratos, Jesus. Muito obrigada por esses 2 anos, Jesus. Muito obrigada, Deus. Quero te convidar a cantar essa canção com a gente. É uma música de gratidão que diz: Senhor, eu te agradeço por me libertar, por me salvar, por ter morrido naquela cruz. E acredito que você concorda comigo que essa obra, a vida do Pedrinho e de todas essas pessoas que cuidam da gente ali no Parolim, é uma extensão desse amor de Deus. Então, eu quero te convidar a cantar com a gente. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Yes.
nossa adoração, toda a nossa gratidão a Ti, Jesus. Palavra, o som pra mim.
convidar a ir na sua casa, onde você esteja agora, a clamar o nome do Senhor, pedir que o Senhor te visite. Nós já podemos sentir uma presença santa do Espírito Santo. Obrigado por nos visitar, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito aqui, Senhor. Pai, eu posso sentir como o Senhor ama esse povo, como o Senhor ama essa igreja, Senhor, como o Senhor ama o Quadrilho, Pai. Senhor, eu sinto o teu amor, Pai, por nós, por cada vida. Onde você estiver agora, fale assim: Senhor, me visita, Pai. Fala: Deus, me visita. Deus, enche a minha casa com o teu Espírito. Louve e adore junto comigo. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Que a sua casa seja onde Deus habita, que Ele habite no meio dos louvores, na sua casa, no seu coração. Cante assim comigo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Declare que você é do Senhor. Eu sou teu. Jesus é a base sólida para a gente construir a nossa vida. Não adianta se apegar a coisas. Bens materiais, eles vão embora. Uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. Riqueza, dinheiro não é tudo. Mas Jesus, se você construir a sua vida em Cristo, é como você construir uma casa em cima de uma rocha, onde os ventos sopram, onde a água vem, mas ela não é abalada, porque está construída na rocha que é Jesus Cristo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não você. Declare que você não vai ser abalado, aleluia. Abalado.
Abre os nossos olhos, Pai, que possamos ver o que Tu estás fazendo por nós. Irmãos queridos, eu me alegro de estar aqui adorando o Senhor, junto com o pastor Pedro, junto com a Mia, porque a comunidade do Parolim é uma comunidade de amor, uma comunidade onde o amor traz transformação nas vidas. E é isso, só o amor de Deus pode transformar as vidas, queridos. Construa a tua casa na rocha que é Jesus, viu? Se permita ser amado pelo pastor, pela Mia, por toda a liderança dessa igreja. Se permita ser amado por essa comunidade, porque Deus levantou essas pessoas para derramar do amor dele sobre a vida de vocês, sabe? E o Senhor, Ele nos ama tanto que Ele entregou o Filho dele, Jesus, para que morresse na cruz por nós. Você lendo a palavra de Deus, você vai entender que Jesus não foi obrigado a fazer isso, Ele fez por amor. Ele abriu mão de toda a glória, de todo o poder dele. Ele se fez homem e levou sobre ele todos os nossos pecados. Porque Ele ama você, Ele ama. E essa canção é construída em cima de uma parábola de Jesus, do pastor que larga as 99 ovelhas em um lugar e vai até um lugar perigoso buscar uma ovelhinha perdida. Aquela ovelhinha desgarrada, aquela ovelhinha desobediente, deveria estar lá com todas as outras, mas ela era rebelde. Ela saiu e agora ela estava correndo risco de vida. E o pastor então larga as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida, daquela ovelha que está correndo risco de vida. E é isso que Jesus quer fazer por você e por mim hoje. Foi isso que Ele fez na minha vida. Um dia eu fui uma ovelha perdida e Ele me alcançou. E por isso eu estou aqui agora, falando em nome dEle, adorando a Ele. Se Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a tua também. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas só pra me encontrar, não posso comprar.
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom por mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecendo, mesmo assim se revelou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Esse é o teu amor, Senhor. É um amor ousado, é um amor infinito, porque esse amor sustenta a eternidade. Esse amor, ele sustenta, Senhor Jesus, o preço que foi suficientemente pago, Senhor Deus, para quitar toda a nossa dívida, para que por toda a eternidade a gente pudesse viver com o Senhor. O Senhor é o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o pastor que ama, o pastor que não foge quando vê o perigo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco. Obrigado por 2 anos, Senhor Deus, que o Senhor vem mostrando, Deus, esse amor invencível, inquebrável, Deus, que nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem coisas deste mundo, nem do porvir podem nos separar desse amor maravilhoso, grande, que é o amor do nosso Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor esteve com a gente, nos enchendo da tua presença. E obrigado por esse culto, pelas pessoas que estão assistindo, por aquilo que o Senhor vai fazer. Nesse momento oramos, Senhor Deus, para o Senhor falar conosco por meio de tua palavra, e pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor nos dê muitos mais anos.
sendo, Senhor Deus, transformadores, transformados, que geram transformadores. Esse é o nosso lema, essa é a nossa razão, Senhor, e por isso nós estamos aqui. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado para o teu nome, Jesus, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Que lindo esse louvor. Miriam, obrigado. Laurinho aí, nosso ministro de louvor da UAM, obrigado, aceitou na hora que eu mandei o convite. O Pedro também, do Ministério Inglês, com a gente. Obrigado por vocês fazerem parte dessa celebração. A gente ama vocês e estamos muito felizes de vocês estarem aqui, viu? Deus abençoe vocês. Vamos ouvir um pouco da palavra de Deus, mas antes, eu não podia deixar de chegar aqui e falar um pouco sobre o Parolim. O que o Parolim significa para mim, o que o Parolim é na minha vida e na vida de tantas pessoas. Eu sei que Deus me chamou para ir ministrar o Evangelho no bairro do Parolim, e eu achava que eu ia para lá para abençoar, mas eu descobri que eu fui para ser abençoado, eu fui para ser transformado. Nesses 2 anos, um pouco mais na verdade, de todo o processo que tem acontecido ali no Parolim, aonde a gente vem pastoreando, aonde a gente vem servindo, a gente realmente tem visto o poder, o agir de Deus. Nem sempre é fácil, nem sempre é algo tranquilo, mas Deus tem sido fiel a cada dia, a cada segundo e a cada momento. E o que falar sobre o Parolim? O Parolim, ele é como um grande tesouro, um tesouro precioso nas mãos do Senhor. Os lugares em que a gente acha os diamantes mais lindos, as pepitas de ouro mais valorosas, os lugares onde os tesouros mais ricos estão escondidos, às vezes precisam ser lapidados, cavados, os mineradores precisam ir até lá e trabalhar nesse lugar. E eu sei que quanto mais nós temos trabalhado no Parolim, mais a gente tem visto vidas amadas por Deus, vidas que Deus quer transformar, tesouros que Deus está chamando para serem filhos e filhas do Senhor. E como a gente tem aprendido nesse tempo. Por isso eu quero te agradecer por fazer parte desses 2 anos junto com a gente e por estar celebrando essa festa junto com a gente. Esteja conectado, acompanhando a palavra, acompanhando esse tempo, que vai ser rapidinho, mas eu quero deixar uma palavra no seu coração muito séria, e Deus é maravilhoso. A gente nem sabia que música que ia ser tocada aqui hoje, mas o título da palavra de hoje é Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Eu acho interessante que o pastor Pascoal, pastor da igreja sede nossa, da qual nós somos congregação, ele sempre fala assim: eu não sou o pastor. E eu quero dizer a mesma coisa para vocês. Eu não sou o pastor do Parolim. Eu não sou o pastor de vocês. Eu sou como se fosse, não sei se você já viu nos filmes, que o pastor tem um cachorrinho. E esse cachorrinho sempre acompanha e anda do lado do pastor. E quando o pastor precisa recolher as ovelhas, ele dá um assobio para o cachorro, e o cachorro vai lá e vai juntando as ovelhas até elas chegarem no aprisco, que é o lugar para elas ficarem. Por isso eu quero te dizer, eu não sou o seu pastor, graças a Deus, porque se eu fosse, você estaria perdido com a quantidade de erro, pecado, falha que eu tenho. Mas Jesus é o bom pastor da sua vida, da sua alma. E hoje eu vim aqui para te falar um pouco mais sobre esse bom pastor, sobre como ele quer cuidar de você, como verdadeiramente ele se importa com as coisas da sua vida, como ele quer te livrar dos perigos, como se você fosse uma ovelhinha que tivesse sujeita aos lobos da floresta, aos ursos, aos leões. Hoje o Senhor quer te mostrar que Ele é o seu bom pastor. Nós vivemos em um tempo onde é tão difícil confiar, onde é tão difícil às vezes a gente achar alguém ou um lugar seguro onde a gente pode pisar,
se sentir seguro, se sentir abraçado. Eu vim aqui para te dizer que os braços do bom pastor é esse lugar. Hoje nós vamos entender o que a palavra de Deus fala sobre o bom pastor, que é Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 10, a Bíblia vai falar assim: em verdade vos digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é um ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas aquelas que lhe pertencem, ele vai na frente as guiando. E elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso também destas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. O versículo 18 vai dizer: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o bom pastor. E sendo o Senhor o pastor, eu peço para o Senhor falar aos corações, e não eu. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, nos toca com todo o teu poder, com toda a tua graça. E no nome de Jesus, que o Senhor mude os nossos corações hoje. É o que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entender que Jesus é o bom pastor, porque Ele é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor. Ele não é um pastor falsificado, pelo contrário, Ele é um pastor de verdade. Ele é um pastor que cuida. Ele é o pastor que se importa com as ovelhas e que leva as ovelhinhas para pastarem nos melhores lugares. Jesus faz uma comparação entre um pastor verdadeiro e o ladrão. E ele vai dizer que o pastor verdadeiro tem características únicas. Ele vai falar que o pastor verdadeiro, ele entra pela porta do curral, porque as ovelhas são dele. Ou seja, o verdadeiro pastor, ele tem autoridade, ele entra nas nossas vidas pelo lugar certo. Ele entra nas nossas vidas realmente entendendo que nós estamos abrindo o nosso coração para ele. Já o ladrão não, ele invade, rouba de qualquer jeito. O verdadeiro pastor chama as ovelhas pelo nome. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele nos conhece. Jesus te conhece. Ele te chama pelo nome e ele te ama. Mas o ladrão, os outros não. O pastor, o bom pastor, conduz as suas ovelhas com segurança. Mas já o ladrão não se importa com as ovelhas. Ele quer roubar elas, roubar o que elas têm para oferecer. O bom pastor
as ovelhas reconhecem a voz dele, mas a dos outros não. Jesus mostra que ele é um pastor de verdade e que o amor dele pelas ovelhas, que no caso é você, que sou eu, é um amor de verdade. Porém, no mundo a gente é cercado por pastores falsos. Eles não se interessam pelas ovelhas. Eles não se interessam pelo caminho seguro. E muitos de nós, às vezes, nós ouvimos as vozes do mundo, as vozes dos prazeres, as vozes do nosso coração, as vozes do nosso jeito, as vozes do pecado, as vozes de pessoas que a gente confia mais do que em Deus, e a gente acaba indo para um lugar longe do bom pastor. Mas Jesus afirma que as ovelhas que são seguidoras dele jamais devem ouvir outras vozes. E eu faço uma pergunta para você. Você, como uma simples ovelha, será que você tem ouvido outras vozes desse mundo e seguido outras coisas que talvez não é e não seja a voz do bom pastor? Quando a gente anda com o bom pastor, a gente está seguro, porque ele é o verdadeiro pastor. Mas quando a gente está sujeito ao ladrão, que é o nosso inimigo, que é o diabo, que são os falsos entendimentos dessa vida, a gente acaba sendo seduzido pelas coisas do mundo. E talvez você esteja sendo seduzido por coisas que esse mundo tem para oferecer. Quem sabe você ainda não se comprometeu como uma ovelha que é verdadeiramente do bom pastor, porque você tem seguido outras vozes. Existem outras vozes que têm sido mais importantes para você do que a voz do bom pastor. Eu me lembro que eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Eu me lembro várias vezes que o bom pastor já teve que me chamar para a realidade, falando: Pedro, minha ovelhinha, você está ouvindo outras vozes. Escuta a minha voz e entra na minha. Eu lembro logo que eu me converti, que uma vez eu matei o culto. E eu consegui ir numa festa junto com o pessoal. E eu me lembro que logo que eu matei o culto dos adolescentes e eu fui na festa, um incômodo começou a aparecer no meu coração. Era a voz do bom pastor. Eu não estava entendendo ainda. E eu lembro que naquela festa um monte de coisas horríveis começaram a acontecer. O que eles colocavam na TV, o que as pessoas faziam, o que tinha lá. E de repente eu comecei a sentir um grande desconforto. O jeito que as meninas, as mulheres se ofereciam, o jeito que os meninos se aproveitavam. E de repente eu, no meio de tudo aquilo, comecei a sentir uma angústia profunda, 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 até uma hora que eu entendi que era o Espírito Santo de Deus me chamando. No momento eu saí, eu fui para um banheiro, eu não sei dizer o que aconteceu comigo, mas eu comecei a chorar. Liguei para o meu pai: pelo amor de Deus, vem me buscar desse lugar. E eu saí correndo, correndo, correndo. Naquele dia, era como se eu tivesse dado uma fugidinha, como aquela única ovelha que escapa no meio das 99. Mas o bom pastor é o verdadeiro pastor que se preocupa com as suas ovelhas. E eu já tinha ouvido a voz dele. E no momento que eu ouvi ele naquele lugar, que não era o lugar que eu devia estar, ele me fez voltar para onde realmente eu deveria estar, que é junto com o meu bom pastor. Quais são os outros pastores que têm guiado a sua vida? É tempo de fugir deles, que nem a palavra fala, que as ovelhas que conhecem o bom pastor fogem desses ladrões e começar a ouvir só a voz do Pai. Quem sabe você tem ouvido mais a voz dos prazeres, da tentação, do que a voz de Deus. Quem sabe você tem ouvido mais a voz dos seus planos do que dos planos de Deus. Quem sabe você nem tem buscado ouvir a voz do bom pastor. Porque o vício fala mais alto, o estilo de vida fala mais alto, mas o bom pastor quer falar hoje ao seu coração. A Bíblia também vai nos ensinar sobre Jesus ser o bom pastor, é que
Ele é também a porta por onde as ovelhas dele entram. Isso que a palavra de Deus vai dizer. Que além dele ser o bom pastor, ele também é a porta das ovelhas. O que significa essa porta? Algumas vezes na Bíblia, Jesus se compara com uma porta, ou também com um caminho. E esse caminho é o próprio Jesus. E o que esse caminho é? É o caminho para a salvação. Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai, a não ser por meio de mim. Jesus é a porta das ovelhas. Isso significa que Ele é a porta da salvação. Eu já passei por essa porta. Eu já passei pela porta das ovelhas e me tornei uma ovelhinha de Jesus, da qual Ele cuida. Mas a Bíblia fala que quem passa por essa porta, o único caminho que é Jesus, além de ser salvo, vai achar pastagem em abundância. O que uma ovelha quer? Quer pasto para se alimentar. E o que Jesus está prometendo é, se vocês, minhas ovelhas, estiverem pertinho de mim, o bom pastor, eu vou saciar o coração de vocês. Eu vou saciar vocês. Eu vou dar vida abundante. Irmão, não existe nada nessa terra, nada nesse mundo que possa trazer prazer suficiente para o seu coração, como Jesus. Não existe nada nesse mundo, nada nessa vida que possa trazer soluções ou respostas para a sua vida, como Jesus. Não existe nada nesse mundo, ninguém que possa preencher os buracos da sua alma, a não ser Jesus. E talvez hoje você está enfraquecido pelos caminhos da vida, pelas situações da vida, e você não se sente mais saciado. Você tem sentido um vazio no seu coração. Você tem sentido que muitas vezes o ladrão está roubando sua alegria, está roubando sua paz, está mexendo na sua família, está mexendo na sua casa. Você se sente desamparado por conta das suas finanças. Mas hoje, se lembre que, se você já passou pela porta da salvação, Jesus tem uma vida de abundância para você. Mas se você ainda não recebeu a salvação, pela graça de Cristo Jesus, hoje é o dia de você se tornar parte do rebanho de Jesus. Talvez você não esteja sentindo essa saciedade que vem da abundância de ser uma ovelha de Jesus. Mas hoje o Senhor quer te levar a entender que não existe alegria maior do que a alegria de viver com Ele. 1877, uma pequena menina recém-nascida, quando nasceu tinha um problema nos olhos, o médico que foi tratar ela colocou o remédio errado, e então ela ficou cega. Aos 9 anos, essa menina escreve um poema. Depois de ter tido o primeiro encontro dela com Jesus, ela fala: ó, que alma feliz eu sou, apesar de não ver. Decidi que neste mundo devo ser. Tantas bênçãos desfruto que outros não possuem. Chorar e lamentar por ser cega. Não posso e nem o farei. Uma menina de 9 anos escreveu isso, porque ela entendeu que a alegria dela vinha do Senhor, e não das circunstâncias e coisas da vida. A fidelidade dela era a Deus, e não das circunstâncias e coisas dessa vida. O que nós precisamos aprender com essa menina é que nós podemos nos saciar e sermos alegres de verdade só em Jesus. Essa menina cresce, e o nome dela é Fanny Crosby. Ela, uma das maiores compositoras do cristianismo até hoje, que escreveu hinos como A Deus a Glória, Canta Minha Alma, Face a Face. Se não fosse essa menina ser cega, talvez ela não teria visto o quanto que Deus é maravilhoso e colocado esses louvores lindos nos nossos lábios. Hoje Jesus quer restaurar a alegria que se perdeu no seu coração.
Ore como o salmista: Senhor, eu quero receber de novo a alegria da tua salvação. A palavra de Deus também ensina que Jesus é o pastor que luta e dá a vida pelas ovelhas. Ele utiliza de novo o termo que ele é o bom pastor. E ele compara o bom pastor com o que aqui na Bíblia vai chamar um mercenário. O que é um mercenário aqui que a Bíblia está falando? É alguém contratado para cuidar das ovelhas, mas que não as ama, não tem compromisso com as ovelhas, não quer o bem delas. Quando chega o lobo para vir atrás das ovelhas, o que o mercenário faz? Ele sai correndo, porque ele não está nem aí. Vai ele virar a comida do lobo? Não. Mas o que o bom pastor faz? Ele defende as suas ovelhas. Ele luta pelas suas ovelhas. Ele vai atrás das suas ovelhas. E é aqui que essa história fica fascinante, porque Jesus fala: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Foi exatamente isso que Jesus fez por você. O Laurinho falou aqui, o pastor Lauro, no louvor, que Jesus, ele não foi obrigado a fazer isso. E é justamente o que esse texto fala, que Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus entregou a vida dele, porque ele quis, por você. Não porque nós merecemos, e nem porque você deve fazer alguma coisa para conquistar isso, mas foi pela graça dele. Jesus te protege. E hoje Jesus está trazendo essa mensagem ao seu coração para dizer: filho, filha, eu te amo tanto que eu vim atrás de você para te socorrer. Filho, filha, eu te amo tanto que eu tinha autoridade para vir ou não vir para esse mundo para te salvar, mas eu decidi vir, porque eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus é o pastor que lutou por você. E o mundo, a vida, a gente sozinho sem Jesus, é que nem um mercenário. Quando chega o lobo, quando chegam as dificuldades, a gente fica desamparado. Mas eu vim aqui para te dizer que você tem um pastor que se importa com você. O nome dele é Jesus. E ele veio a esse mundo e entregou tudo para poder te pastorear. E para terminar, Jesus tem ovelhas de outros apriscos e ele está vindo buscá-las. E talvez você seja a ovelha que ainda não pertence ao aprisco de Jesus. O aprisco é esse lugar onde as ovelhas ficam para serem pastoreadas pelo pastor. E talvez você ainda não faz parte desse rebanho de Jesus. O que você precisa fazer para ser parte? Você precisa abandonar a vida de ovelha perdida, na loucura, no medo desse mundo, e entender que se você aceitar o sacrifício da vida do bom pastor que morreu por você, e se arrepender da vida que você levou até agora, você vai entrar pelo portão das ovelhas que pertencem ao aprisco de Jesus. Nós, como ovelhas, nem sempre vamos entender tudo que o pastor faz. Esse tempo maluco de pandemia, a gente não entende o que está acontecendo. Mas esse texto me garante que o meu pastor é bom, que ele me ama, que ele cuida de mim. Se entregue à vida abundante que Jesus tem para oferecer para você. Se entregue à vida que Jesus quer que você tenha. Jesus vai falar claramente que ele deu a vida para você, por você, justamente para que você possa, como esse texto fala, ter vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É ter uma vida cheia, uma vida plena, uma vida saciada. E hoje eu quero orar por você, para você sair da mão dos mercenários, para você sair da mão do pecado,
para você sair da mão daqueles que tiram a vida das ovelhas, mas você se entregar nas mãos do bom pastor. Quem sabe você nesse tempo difícil está precisando de um afago do bom pastor. Quem sabe você está precisando de uma palavra do pastor. Você está precisando de uma pastagem nova para você se saciar, se refrigerar, para você sentir o quanto que o Senhor está cuidando de você. Você está passando por um momento difícil financeiro, por um momento difícil na sua casa, na sua família, por batalhas no seu casamento, relacionamento. Não sei quais são as suas lutas e nem aonde você se sente desamparado, mas eu vim aqui para te dizer que nesses 2 anos de congregação, nós temos um bom pastor. Esse bom pastor não é o Pedro, esse bom pastor não é o Luan, não é a Miriam, não é a Jaque, não é a Roma. Esse bom pastor é Jesus. E esse Jesus é quem cuida de você, é quem te ama a ponto de dar a vida. E hoje Ele quer te pegar aonde você está machucado, aonde você precisa, e te tratar, te levar para os pastos, aonde você pode ter segurança de que o ladrão não vai chegar, de que o mercenário não vai fugir, e de que se o lobo chegar, o bom pastor vai o enfrentar, porque Ele ama a sua vida. Talvez você foi alguém que foi abandonado na vida, mas nós cremos em um Deus que não abandona. Quem sabe você foi alguém que fugiu do curral, mas nós temos um pastor que vai atrás da única ovelha, deixando as 99. Hoje Jesus está aqui para cuidar do seu coração. E eu quero orar pela sua vida. E que você coloque todas as situações em que talvez você tenha se sentido desamparado, vulnerável, que você tenha sentido que você precisa do socorro do pastor. E Ele vai vir e vai te socorrer, como o pastor que tira a ovelha do meio do lamaçal. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. E nesse momento abaixe a sua cabeça na sua casa. Coloque as situações, circunstâncias da sua vida diante de Jesus. E Ele vai curar o seu coração. Vai pegar a ovelhinha no colo e vai a pastorear. Senhor Jesus, eu oro, Pai, no nome de Jesus. Senhor Deus, pelas pessoas que ouviram essa mensagem. Eu preciso do Senhor como meu papai, o meu pastor, o meu amigo, o meu Senhor, o meu Deus. Eu preciso ser resgatado quando eu estou passando pelo vale da sombra e da morte. Porque eu sei que a sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor não vai me abandonar. Assim como não abandona, Deus, os irmãos e as irmãs que estão me ouvindo. Pai, eu creio que o Senhor é por nós. E o Senhor entregou sua vida voluntariamente, Senhor Deus, para ganhar essas ovelhas e criar um rebanho que é teu. E Deus, se existem aqui pessoas nos ouvindo, Senhor Deus, e que talvez ainda não fazem parte desse rebanho, que entreguem agora a vida para o Senhor, e que elas venham a participar de uma vida abundante. Oh Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha nos visitar. Oh Senhor Deus, no nome de Jesus, cuida dos nossos corações, e que cada pessoa agora na sua casa sinta o Teu Espírito, que é o Consolador, dizendo: vocês têm um bom pastor que cuida do seu coração e te ama. Ele é o bom Pai que não nega a vida pelas suas ovelhas. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês que nós te amamos muito, mas acima de tudo o bom pastor te ama. E eu quero que você continue por muitos mais anos caminhando junto com a gente. Hoje nós aqui com convidados especiais, num lugar especial, celebramos 2 anos de uma congregação. Porém, Jesus quer celebrar uma vida eterna com você, porque tudo é sobre Jesus. Ele é a resposta. Por isso,
agora nesse momento, deixa Ele ser o teu pastor. E parabéns para mim e para você, que há 2 anos podemos andar junto com esse pastor, se alegrar e chorar juntos. Eu te amo, nós te amamos. Um grande abraço da nossa congregação da PIB do Parolim. Nós vamos adorar o Senhor e depois eu volto aqui dar um último adeus para você. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Adoro o Senhor, Miriam. Oh, impressionante, infinito, já no amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar mesmo assim se entregou. Tá dando a possibilidade. Oh, impressionante, infinito, amor de Inimigo foi, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. impressionante, infinito, amor
impressionante demais. É um amor que há 2 anos atrás começou uma igreja por meio de projetos sociais que Deus vinha planejando já há mais de 20 anos, por meio de um casal maravilhoso, um pastor menonita com a sua esposa, que decidiram dedicar a vida ali no Parolim, e que viram um potencial imenso numa missionária que amava futebol, e ela sozinha começou a fazer um trabalho com meninos e meninas, treinando futebol, e sozinha batalhou durante tanto tempo. E então vem projetos sociais de dança, dando novos sonhos para meninas, novos sonhos para que meninas pudessem aprender a dançar, pudessem ali ter uma nova esperança, expectativa de vida. Com os pais, nossa igreja começa a fazer pequenos cultos. De repente somos convidados a pregar em alguns desses cultos, e ali o Senhor fala: eu tenho algo programado para esse lugar. Nós começamos com um barracão cedido pelo pastor Rodolfo e sua esposa, da maneira mais simples possível, com uma caixinha de som de correr. E então fomos ganhando voluntários, amigos, irmãos, além da missionária Jaqueline, a missionária Roma, minha noiva Jaque, a Miriam já estava com a gente caminhando, fazendo os louvores, o Luan. De repente conseguimos 2 barracões, um deles para fazer o ministério infantil que tanto a gente precisava. Com o tempo ganhamos um campo de futebol, onde a gente tem construído para fazer o campo do nosso projeto. Depois ganhamos um buffet de festa infantil inteiro, para poder ser um oásis para as crianças, tirar elas da rua. E temos orado a Deus para dar certo, para que dê tudo certo, para que aquele lugar fique pronto. Enfim, ganhamos 5 barracões, que Deus usou um homem dele, o pastor Rodolfo, para que a gente possa fazer a obra do Senhor ali. Tudo é muito maior do que a gente. Tudo é muito maior do que a gente tem para oferecer. Tudo é muito maior do que aquilo que nós somos. Sabe por que é maior? Porque é Deus quem está no comando. Mas aqui nesse tempo todo eu falei de coisas. Agora eu quero falar sobre você. Você é a maior bênção que Deus poderia ter nos dado. E poder fazer parte da sua vida é o maior privilégio que nós, da congregação da PIB no Parolim, podemos ter. Eu quero agradecer pela sua vida. Eu quero agradecer por você caminhar com a gente. E quero dizer que nós te amamos de coração. Nós te amamos muito, muito, muito. E que mesmo que a gente não tivesse nada de estrutura, se Jesus nos desse só a oportunidade de fazer discípulos junto com vocês, já seria o suficiente. Porque é isso que interessa. Vamos agradecer a Deus por esses 2 anos que o Senhor nos deu. Infelizmente não podemos estar presencialmente, mas Deus é muito bom. E eu quero agradecer a Ele a cada dia que Ele fez com que essa congregação estivesse de pé. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque nesse tempo todo o Senhor tem transformado vidas. Obrigado porque nesse tempo todo o Senhor tem realizado maravilhas entre nós que a gente não imaginava que seriam possíveis. Senhor, obrigado até pelas lágrimas, porque nós sabemos que não foram em vão. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que o Senhor pôs no nosso meio. Senhor, eu lembro de famílias, pessoas, queridos, que entregaram a vida para Jesus desde lá do comecinho e foram batizadas. Por pessoas que agora estão com a gente caminhando num período novo de restauração. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mas eu quero pedir aqui para o Senhor, Deus, para o Senhor não parar, pelo contrário. Nós cremos nas promessas que o Senhor deu para o Parolim. Louvado seja o teu nome, que é abençoado, Senhor.
tremendo, maravilhoso, e que o Senhor faça uma obra muito maior do que aquilo que a gente pode fazer, porque sabemos que o Senhor é o nosso bom pastor. Obrigado por esse tempo juntos, e que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do seu Santo Espírito, repouse sobre a tua igreja que está aqui, que está nos assistindo, que está no Parolim e em toda a face da terra, no dia de hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu quero te desafiar para você estar compartilhando esse culto aí no seu Facebook, para as pessoas que não puderam, ou no Instagram, para as pessoas que não puderam assistir, estarem assistindo. E também para que você, na linha do tempo aí, ou nos comentários do Instagram, ou na linha do tempo da congregação, você escrevesse uma lembrança sua com a congregação do Parolim, ou com alguns de nós. E, além disso, hoje ou amanhã, a gente vai estar soltando um vídeo especial, em homenagem a você e à nossa congregação. Muito obrigado a todos vocês. Laura, obrigado, meu irmão, sério, que Deus abençoe vocês. Pedro, brigadão, de coração. Miriam e Luan, que estão aqui sempre, a gente precisa de vocês o tempo todo, que Deus abençoe e frutifique no ministério de vocês. Fiquem com Deus e na paz do Senhor Jesus, até semana que vem, um grande abraço. Amém.